Gente, se você tiver com sua Bíblia, abre aí em 1 Coríntios 13, 11. E antes de a gente ler esse versículo, eu quero compartilhar com vocês como eu entreguei a vida para Jesus. Não sei se alguns de vocês já viram essa história, mas quando eu tinha uns 3, 4 anos de idade, eu estava com meus pais, a gente estava viajando em Belém, Pará, e eu acho que meu pai estava contando sobre o céu e o inferno, e explicando, não sei, contou alguma história da Bíblia que relacionava a isso. E como criança eu fiquei pensando sobre isso, fiquei pensando, como é que eu sei que eu vou para o céu? E aí eu perguntei para ele, pai, como é que eu tenho certeza da minha salvação? Como é que eu posso ter certeza que eu vou para o céu? Eu acho que eu não usei a palavra salvação assim, né, bonito, mas eu era bem pequena, eu só perguntei como é que eu tenho certeza que eu vou para o céu. E ele falou assim para mim, é muito fácil. Ele abriu a Bíblia comigo, ele mostrou vários versículos e especialmente me explicou que era só crer no coração e falar com a boca. E que isso é a forma da gente entregar a nossa vida para Jesus. E eu entendi, e eu falei assim, eu quero fazer, então tá. A gente se ajoelhou lá no hotel mesmo, do lado da cama, eu lembro até hoje. E ele fez uma oração comigo e eu repeti essa oração. Na hora que eu repeti essa oração, sério, teve um barulho tão horrível, tão grande, pá! E a parede do hotel foi arrancada e um anjo gigante apareceu e falou assim, agora você pode ir para o céu. Tá, essa última parte não aconteceu. Realmente teve um barulhão, porque o ar-condicionado pifou bem naquele momento. Mas um anjo não apareceu e não me deu as boas-vindas para me levar para o céu. Mas você já parou para pensar por que não? Isso aconteceu com alguém aqui? Quando você entregou a sua vida para Jesus, um anjo apareceu, alguma coisa aconteceu que levou você para o céu? Não, né? Mas você já parou para pensar por que não? Porque pensa comigo, Deus é o mais louco para ter você lá no céu. O céu vai ser um lugar incrível, lindo, maravilhoso, né? É onde não vai existir pecado, a gente vai ser livre 100% do pecado de uma forma assim muito tangível. Vai ser muito legal, a gente vai estar face a face com Deus. Por que Deus não só leva a gente para o céu? Vamos ficar pensando sobre isso. Abre aí 1 Coríntios 13 e olha que interessante, versículo 11 diz assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Tá, peraí. O que esse versículo está falando? Vamos continuar e eu já volto para ele. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Tá, a Bíblia é muito profunda, tem muita coisa acontecendo, né? Tem um contexto todo, né, nesse versículo. E esse versículo, o apóstolo Paulo está contando para a galera, falando de, gente, o céu vai ser um lugar incrível. Vai ser muito diferente do que a gente pode entender. Um dia a gente vai estar face a face com Deus. Porque Deus está aqui, 100%, isso é verdade. Mas a gente não está vendo Ele face a face da forma que a gente vai ver Ele no céu. E ele fala assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, bem profundo. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ele está falando, tem coisas que faz sentido quando você é criança, mas que depois não fazem mais sentido quando você cresce, né? Com certeza você consegue pensar em alguma coisa que você pensava quando criança que fazia muito sentido, e aí depois que você cresceu, as pessoas, nossa, eu realmente pensava isso. Por exemplo, um amigo do meu marido, aquela musiquinha Pedro, Tiago, João no baquinho, Pedro, Tiago, João no baquinho, né? Ele escutava e ele achava que a letra era Pedro, diabo, João no barquinho, Pedro, diabo, João no barquinho. E ele tinha certeza que era isso e ele ficava, por que o diabo está no barquinho? E na cabeça dele realmente era isso. E ele realmente acreditava que essa música falava isso. Mas depois que ele foi crescendo, ele foi entendendo, né, melhor o que a música estava falando. E aí, outra coisa engraçada, minha mãe, ela achava que quando chovia, ela realmente acreditava que era porque Deus estava lavando o chão do céu e estava jogando água suja. Então, por isso que estava chovendo. Né? Tem muitas histórias assim que a gente realmente entende o mundo de uma forma quando a gente
não tem todas as informações, ou quando a gente não tem maturidade para absorver aquilo. E a Bíblia está dizendo isso. Olha, o céu é uma coisa sinistra, é incrível, maravilhoso. Só que agora a gente não tem a maturidade para entender tudo que ela é. Ela é muito incrível, muito maior, muito mais maravilhoso que a gente pode imaginar. Eu lembro que quando eu era pequena, eu escutava muitas pessoas falando isso, e a Bíblia também fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né, o que Deus tem preparado e tal. E eu tinha ouvido muita gente falar que o céu, a gente não podia nem imaginar tudo que tinha no céu, que tinha mais do que a gente podia imaginar. Aí, quando alguém falava que tinha mais do que a gente podia imaginar, eu pensava que, então se eu imaginar, vai ter isso no céu e mais. Então, toda noite, antes de dormir, eu ficava imaginando coisa para garantir que ia estar lá no céu. Eu ficava pensando, vai ter um quarto de algodão doce, vai ser gigante, assim, um mundo de algodão doce. Aí eu pensava, agora vai ter no céu, já sei, vai ter isso e mais. Aí eu ficava pensando nessas coisas. Mas, na real, o céu vai ser literalmente incrível, totalmente maravilhoso. Pensa no lugar mais lindo que você já viu na sua vida. Ou talvez até por foto, ou qualquer coisa assim, de beleza natural que você já viu. Beleza natural mais linda. Pensa aí, conta para a pessoa do seu lado. Não é hora de paquerar, tá bom? Não é hora de fazer uma... Você é a coisa mais linda que eu já vi. Mas uma coisa real, de assim, beleza natural, que você já viu talvez num filme, ou na vida real, uma praia, ou sei lá, alguma coisa muito linda que você já viu. Beleza natural. Maldivas, que chique. Oi? Nascer do sol. Tô gostando. A aurora boreal. Gente, eu gostei. Então, pensa nessas belezas naturais. O mesmo arquiteto que fez tudo isso criou o céu. E vai ser um lugar que não tem a mancha do pecado. Não vai ter inveja, não vai ter ódio, não vai ter racismo, não vai ter briga, não vai ter intriga, não vai ter morte. É um mundo lindo, da forma que Deus desejou. Vai ser incrível. E a melhor parte, olha o que o versículo 12 diz assim, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro. Então diz, a gente vê coisa bonita aqui, mas é como um reflexo obscuro. Já viram um espelho que está meio manchado, assim, meio sujo, talvez na escola, nessa casa, que tem tipo uma água, um mofo crescendo, que você consegue se enxergar, mas não muito bem, né? É isso que o escritor está falando. Agora a gente vê esse mundo de uma forma, como reflexo obscuro. Um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei plenamente. Da mesma forma como sou plenamente conhecido. Gente, Deus conhece a gente de dentro para fora para dentro, muito, muito bem. A Bíblia fala que Ele sabe até quantos fios de cabelo cada um de nós temos. Ele conhece a gente muito bem. E a Bíblia não é uma coisa minha que eu tô... espero que a gente vai conhecer Deus bem pertinho, intiminho. Não, a Bíblia está dizendo isso. Da mesma forma como sou plenamente conhecido, conhecerei plenamente. Mas a gente vai conhecer Deus de verdade, assim, de uma forma que a gente nunca conseguiria conhecer Ele daqui da Terra. Porque daqui da Terra a gente conhece Deus verdadeiramente, mas não plenamente. E no céu a gente vai conhecer Ele plenamente. Isso é muito emocionante, muito empolgante. Então, de novo, por que Deus não só levou a gente direto para o céu? Vai ser incrível lá, vai ser massa. A gente estava cantando aqui, o céu é o meu lugar. Então, por que Deus não levou a gente imediatamente para lá? Eu creio que tem duas razões. Tá ligado? Dá uma cutucada aí, tá ligado? Essa vibrou um pouquinho. Mas tem duas razões, gente. Eu acredito que tem duas razões. A primeira é porque é muito mais legal. Bom, eu vou entregar a primeira daqui a pouco. Primeiro eu vou dar um exemplo. Imagine comigo, tá bom? Garotas, que você está no seu casamento. Rapazes, você está no seu casamento, tá bom? Imagina comigo. Muitas meninas aqui, já estão com suas pastas do Pinterest tudo prontas para esse dia. Né? Daqui 30 anos. Daqui 30 anos, não. Mas daqui um bom tempo, mas você já está preparada, né? Que é um dia especial. 28, não. Então, uns 10 anos, vamos dizer, no máximo, né, gente? Tá, agora, você já está pronta aí com sua pasta do Pinterest.
E você imagina esse dia lindo do seu casamento, bem especial, do jeito que você imaginou. Rapazes, você também está lá, você está esperando sua noiva, em volta todos os seus amigos, todo mundo, um dia muito lindo, especial. E você, noiva, está entrando com seu buquê, super feliz. E aí você vai vendo também todo mundo que você ama e tal, e sorrindo. Só que aí você dá de cara com o noivo. E de repente você... Peraí, quem é ele? A musiquinha tocando e você... Quem é ele mesmo? Eu não tô conseguindo enxergar. E você tá, tipo assim, entrando em pânico um pouquinho porque você não tá reconhecendo o noivo. Seria um pesadelo, né? Rapazes também, você imagina, você tá lá, todos os seus amigos, sua família lá, sorrindo, e aí vai entrando a noiva e você... Quem é ela? Eu acho que ela é bonita, mas tem um véu, eu não estou enxergando. Quem é ela? Seria assustador, não é mesmo? Casar, tipo, chegar no dia do seu casamento e não conhecer o noivo, não conhecer a noiva. Então, é muito mais legal casar com alguém que você conhece, não é mesmo? Tá ligado? E eu acredito que essa é o primeiro motivo que a gente não vai direto para o céu. Porque Deus não leva a gente direto para o céu. Porque é mais legal casar com alguém que você conhece. E a Bíblia diz que, no final de tudo, a gente vai para um grande casamento. Onde nós, que somos a igreja, a gente vai casar com Deus. A gente vai casar com Jesus. É um amor eterno. É muito mais legal passar a eternidade com alguém que a gente conhece. Não é mesmo? Então vai ser muito mais emocionante chegar no céu, tipo, Jesus! Ser aquela emoção quando você já conhece Ele. Né? Então, agora, esse tempo aqui na Terra é uma ótima oportunidade para a gente conhecer mais a Deus, cultivar uma intimidade com Ele, que vai ser um estilo de intimidade diferente do que a gente vai ter no céu. Né? Quando eu estava namorando Isa, a gente tinha um relacionamento muito diferente do que como a gente tem hoje casado. Né? Quando eu casei com ele, ficou melhor. Eu amo muito mais o nosso relacionamento hoje do que quando a gente estava namorando. Mas tinha suas particularidades, assim, coisas especiais que só aconteciam porque a gente não estava casado ainda. Então, tinha umas provas de amor que o Isa fez para mim que não tem muito como ele fazer do mesmo jeito agora. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, ele estava morando em outra cidade. E ele viajou de carro por 4 horas para ir para um concerto comigo de 1h30 e voltar no mesmo dia... 4 horas de carro. Prova de amor, né? Que, graças a Deus, agora casado, não teria que fazer isso. Podia ficar... A gente mora na mesma casa, a gente pode ficar juntos. Então, tem umas provas de amor que são muito especiais que a gente pode fazer para Deus, do mesmo jeito, agora, aqui da Terra. E tem uma prova de amor que ele já fez por nós, né? Prova mais louca, absurda. Ele entregou a vida dele por nós. E a gente tem essa oportunidade de fazer algumas coisas para Ele, por Ele. Você já pensou nisso? Você pode fazer alguma coisa que Deus quer que você faça? Tipo, você pode fazer não uma surpresa no jeito de pegar Deus de surpresa, mas você pode fazer um ato de amor, você pode fazer uma loucura de amor por Deus. É muito louco. Essa é a oportunidade que a gente tem aqui na Terra. Então, é muito especial que a gente não foi levado imediatamente para o céu. Estão ligados? Ok, a segunda coisa, e a mais importante, porque, como eu disse, é melhor estar casado, é melhor estar juntos, vai ser mais gostoso o relacionamento junto no céu mesmo. Então, eu acredito que o real motivo, assim, coração do negócio, por que Deus não leva a gente direto para o céu, é porque Ele tem uma missão para a gente. Vira para a pessoa do seu lado e fala, Ele tem uma missão para você. Deus tem uma missão para cada um de nós. Marcos 16:15 a 16 diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Gente, esse versículo ele resume muita coisa forte. Que Deus tem um chamado para a sua vida. Ele tem uma missão para você. Segundo, que tem salvação, tem o céu, mas também tem condenação, tem perdição. Hoje em dia a gente não gosta de falar do inferno. Tudo vai para o céu, né? Tudo, tipo assim... Até se a gente,
sei lá, tá tomando uma água, caiu água no chão. Ah, essa água morreu, foi pro céu. Exagerei, um pouquinho. Mas eu lembro quando eu era pequena, eu levei uns peixinhos que eu encontrei morto na praia pra igreja. Eu era pequena, gente. Mas eu levei pra igreja e na hora do apelo, eu e minha amiga, a gente foi lá pra frente com os peixinhos mortos. Pra eles entregarem a vida pra Jesus. A gente queria ver eles no céu, eu acho, não sei. Mas hoje a gente gosta de pensar no céu, mas a gente não gosta de pensar no inferno, né? Quem gosta de pensar no inferno? Mas só fingindo que não existe, só não pensando que... Ai, vamos fingir que não existe, não vamos falar sobre isso. Não anula a existência disso. Não anula a realidade que existe um inferno também. E Deus nunca foi a vontade dele que ninguém fosse para lá. A Bíblia é muito clara que ele criou a gente para a vida. Mas ele não força ninguém a ir para o céu, ele não força ninguém a servir ele, a cultivar um relacionamento com ele. Ele não força ninguém. O C.S. Lewis diz uma coisa bem forte, bem pesada, mas é real. Ele fala que se Deus forçasse a gente a amar ele, seria um estupro através do amor dele. Seria uma forçação. Mas Deus não faz isso. Ele dá a opção pra gente. Ele dá, e ele, quem ele é vida. Tudo que ele é vida. Então, qualquer escolha fora dele vai ser morte, vai ser tristeza. Então, é muito sério. A gente precisa também pensar no inferno pra gente fazer alguma coisa sobre isso. Lembrar que a gente foi chamado para fazer algo sobre isso. Deus não só falou, ai, olha, fica aí na terra, cultiva um relacionamento comigo, vai ser legal, vai para os acampos, sente os arrepios do Espírito Santo, que são gostosos mesmo, e continua sua vida gostosinha aí, assiste seu Netflix, tá tudo ok. Não, Deus tem uma missão pra gente. A gente nasceu com um propósito. Sabe, não é à toa que a gente, às vezes, sente... assim, afobado, assim, agoniado, cansado das coisas fakes, das coisas rasas. Deus tem algo real pra gente. Eu ia falar, nós que somos adolescentes, né? Eu não sou mais adolescente, mas nós que estamos vivos, a gente tem uma oportunidade de fazer algo real aqui na Terra. É agora. Deus tem algo real para você. Você nasceu para fazer coisa grande mesmo. Deus tem coisas lindas planejadas para a nossa vida e é só uma decisão da gente se entregar a Ele, conhecer Ele mais. Falar, Deus, eu quero viver para o Senhor. Obedecer a grande comissão, que é ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Tá ligado? Amém. Então, pensando nisso, eu lembrei de uma história que eu fui muito impactada. O nome eu vou contar o testemunho desse cara chamado Namir, não lembro o sobrenome dele, mas é um sobrenome meio árabe também. E eu estava vendo ele contando o testemunho dele, e ele era um jovem que nasceu numa família muito, muito devota, obrigada. Devoto ao Muhammad, Alá, né, ao muçulmanismo. E ele era muito, assim, devoto. E a família dele, desde pequeno, eles moravam nos Estados Unidos, e a mãe dele ensinava ele sobre a Bíblia, sobre os cristãos, mas formas de como desconstruir a fé dos cristãos e pregar as crenças dele. Então, desde bem pequeno, ela ensinava ele, e ele se sentia muito confiante na fé dele e tal. E aí... ele na escola, como adolescente, quando alguém era crente, falava de Jesus para ele, aí ele já ia. E a pessoa ficava sem resposta e tal. E ele gostava de ver os crentes sem resposta. E ele fazia isso com muita frequência. Quando ele estava na faculdade, ele fazia parte de um clube de debate. E eles foram fazer uma viagem para debater em alguma outra cidade, em alguma conferência, assim. E aí ele estava num quarto com um colega da universidade, que ele não conhecia, né? Foi, colocado junto com ele. E, de noite, ele viu esse cara, que era um pouquinho mais velho do que ele, lendo a Bíblia. Aí ele já pensou, um crente. Antes de dormir, né? Vamos se divertir um pouquinho, ver esse crente ficar sem palavras, começar a duvidar da fé. E ele falou assim, o nome desse cara que estava no quarto com ele era Davi. Ele falou, Davi, você sabia que esse livro que você está lendo não é confiável?
E ele falou que o Davi não começou a ficar, é sim, não sei o quê, não ficou nervoso, nada. Ele só fechou o livro e falou assim, é mesmo? Por quê? Aí ele começou a pegar os argumentos dele. Porque o que você está lendo é uma tradução, de uma tradução, de uma tradução, de uma tradução, de uma tradução. E quando você traduz tantas vezes, não vai ser a mensagem que originalmente foi escrito. E aí o Davi falou assim, Namir, você estava falando com sua mãe agorinha no telefone, não estava? Aí ele falou assim, vocês estavam falando em árabe, não é isso? Isso. O que você falou para ela? Aí eu falei isso e isso. Ele falou assim, e o que você está me falando é a mensagem verdadeira do que você falou no celular? Falou sim. Falou, a Bíblia foi traduzida muitas vezes, mas só porque foi traduzida não quer dizer que ela não contém a mesma mensagem. E por outra, se a gente pegar... Aí ele começou a listar, eu não tenho agora os dados todos, mas ele começou a listar todos os anos que a Bíblia foi encontrado, de quando, e foi dando muitas informações bem específicas, falando que até se você pegar todas as cartas dos pais da igreja, que eram muitos anos atrás, bem perto quando a Bíblia foi escrita, se você não tiver nenhuma cópia original, assim, original da Bíblia, só pegar as cartas e as citações só dos pais da igreja, você tem o Novo Testamento completo, acho que mais de 8 vezes. Então, você tem como comparar e falar, não, tá 100% certo, todos estão iguais, não tem nada que está fora. Tipo, não tem nada que foi mudado. E aí ele foi explicando, mostrando várias evidências que a Bíblia foi conservada, a mensagem original. A gente pode ter certeza que quando ela foi escrita, é a mensagem que a gente tem hoje. E quando ele deu toda essa informação, o Namir ficou, não, é mentira. Não acredito. Aí começaram a pesquisar juntos, aí viraram super amigos, começaram a fazer aula juntos só para poder ficar conversando e debatendo as coisas. E depois de alguns anos, o Namir, ele não tinha jeito. Ele viu que a palavra de Deus era real, que a Bíblia é a palavra de Deus. E ele entregou a vida para Jesus. Glória a Deus. E ganhou a família dele para Jesus. E o resto dos anos da vida dele, ele foi missionário para as pessoas muçulmanas. E ele ganhou muitos muçulmanos para Jesus. E muitos americanos também, porque ele pregava muito nos Estados Unidos. Agora ele já faleceu. Mas ele pregava muito nos Estados Unidos e ganhou muita gente para Jesus. Mas muita gente para Jesus. E o testemunho dele tem muitos detalhes, né? Muito legal, não vou poder contar todo. E um dia eu estava conversando com meu irmão sobre esse testemunho. Você já viu essa história do Namir e tal? Ele tem um livro chamado Procurando Alá e Encontrando Jesus. E aí eu estava falando com meu irmão sobre esse livro e tal. E aí meu irmão falou assim, o testemunho dele é legal, mas eu gosto muito mais do testemunho do cara que ganhou ele para Jesus. Eu pensei, aquele David lá, o Davi? Na história, ele eu pensei que esse cara, Davi, era tipo um crentinho assim, que nasceu na igreja e, tipo, graças a Deus, ele foi muito preparado, que estudou muito a Bíblia, que a Bíblia fala sobre isso, sabia? Fala, seja pronto para defender sua fé. E eu pensei, esse Davi é um cara que realmente foi usado por Deus, mas eu não sabia que ele tinha um testemunho forte. Aí eu perguntei, qual é o testemunho dele? Aí ele, vai lá assistir e tal. Aí ele me mandou o link. Gente, esse Davi literalmente, tipo, ele tem um diagnóstico de psicopata. Eu vou contar um pouquinho a história dele, bem resumido de novo, porque não dá para contar tudo, mas tá em inglês no YouTube. Depois eu posso pedir para o Ryan postar um stories, alguma coisa assim. Mas é incrível. O testemunho dele é assim, ele nasceu numa família totalmente estruturada, com muitos problemas, tudo, tipo assim, realmente conspirou, e para ser diagnosticado como um psicopata, você realmente passa por muitos traumas como criança, e outras coisas químicas, né, no cérebro, tem várias coisas científicas aí por trás, mas, enfim, ele teve tudo isso, tipo, muito traumático, uma criação traumática, e quando ele era adolescente, jovem, ele realmente ele nunca teve muita empatia para as pessoas, né? Quando o cachorro dele morreu, ele era criança, ele falou que ele não sentiu absolutamente nada
tipo, o cachorro da infância dele, e a mãe dele chorava, e todo mundo chorava, e ele não sentia nada, pensava que tá morto, sabe? Ele não sentia empatia, simpatia, nada dessas coisas. E ele chegou num nível que ele começou a pensar que ele era tão superior por não sentir nada, que ele era bem ateu mesmo, assim, de acreditar na evolução e tudo. E por causa de ser psicopata e não ter essas emoções, ele pensou que ele era alguém evoluído acima das outras pessoas. E ele pensou, se eu vou, tipo assim, sei lá, destruir alguma coisa de alguém, ele ia para o jardim do vizinho, por exemplo, e tirava todas as flores, arrancava tudo, escondido, e pensava, tipo, que legal, tipo, eu não sinto nada, eu não sinto, tipo, culpa, nada com isso. E aí ele começou a pensar, se eu matar alguém, eu vou sentir culpa? Aí ele pensou, se eu matar qualquer, tipo, eu só imaginando matar alguém que eu nem conheço, nem, tipo, mexe comigo. E meu pai? Aí ele pensava, também não mexe comigo. Ele estava morando com o pai dele nessa época, ele pegou um martelo e foi, enquanto o pai dele estava dormindo. Na verdade, não era um martelo. Sabe aqueles negócios de pedreiro para quebrar cimento? Marreta. Ele pegou uma marreta e, tipo assim, jogou na cabeça do pai dele enquanto ele dormia. A cabeça do pai dele, tipo, estourou. E é forte, gente. Mas eu sei que vocês estão assistindo e vendo coisa bem pior, assim, entre aspas, e ouvindo histórias, assim, pesadas. Então, ele fez isso e, por um milagre, assim, o pai dele foi levado para o hospital. Ele pensou que ele matou o pai dele. E o pai dele foi levado para o hospital e reconstruíram o rosto dele. Ele não morreu. Mas foi totalmente, tipo, desconfigurado. Tipo, quebrou, tipo, fraturou todos os ossos do rosto. E ele foi preso e foi colocado na prisão. Tá? Ele era, tipo, adolescente, foi colocado na prisão. E ele foi crescendo na prisão, tipo, um jovem, assim. Aí, eu, tipo, gente, como assim essa história? Como é que ele acaba na universidade e ganha esse cara para Jesus? Mas é sério. Aí ele tá na prisão e lá tem um cara que ama Jesus. Um outro cara que tá lá na prisão com ele. E ele tá sempre lendo a Bíblia, sempre amando o Senhor. E esse cara, Davi, ele pensa, esse cara é ridículo por acreditar na Bíblia, essa folha e tal. E ele é super ateu. Então ele começa a xingar o cara, começa a irritar o cara, começa a questionar o cara. Tipo o Namir, que gostava de quebrar a fé dos crentes, ele começou a querer quebrar a fé desse cara. E ele vinha com umas perguntas difíceis. E o cara, esse outro cara que estava lá na prisão, ele, em vez de ficar tipo, que chato, não sei o quê, e aí ficar chateado, ele dava muita atenção para o Davi. E era bem legal. E quando o Davi fazia uma pergunta bem difícil, que ele não sabia a resposta, ele falava, olha, essa é uma boa pergunta. Eu vou descobrir e aí eu te falo. E aí, quando os pastores iam pregar lá na prisão, ele sempre falava, ele ficava pesquisando, ele ficava pesquisando as respostas difíceis desse ateu, psicopata. E aí, ele vinha e chegava e contava para ele, olha, eu descobri isso. E, não, mas aí ficava achando outras coisas. E o Davi começou a perceber que esse cara jejuava muito. Esse cara que estava lá, ele jejuava muito. E ele começou a pensar, eu posso jejuar mais que ele. Então, ele começava a jejuar tudo que esse cara estava jejuando em mais um dia, sempre. Nem crente ou nada, mas ele ficava vários dias. Tipo, esse cara jejuou 3 dias. Aí ele jejuava 4. Só para falar pro cara, tipo, eu jejuei um dia mais que você, tipo. E aí ele jejuava tanto que os médicos lá da prisão achavam que ele estava tentando se matar. Então colocaram em tratamento especial e isolado, sozinho. E aí na cela isolada, ele falou que ele ficou tipo, meio sem nada para fazer. Aí ele pensou, eu vou começar a ler muito a Bíblia para quebrar a fé daquele cara. Então, ele lá no quarto isolado, ele ficava lendo a Bíblia. E, em vez de vir com argumentos, né, tentando quebrar a fé do cara, esse Davi entregou a vida para Jesus. Ele encontrou Jesus na sua cela, solitário, lá lendo a palavra de Deus. Que incrível, gente, que lindo. E hoje, ele é um homem de Deus super, super dedicado, apologético, que quer dizer que ele estuda muito para debater e trazer à luz as coisas da Bíblia. E ele ganha muçulmanos para Jesus, é a paixão dele também.
Então, ele faz muitos debates com muçulmanos e ele também faz muito debate com ateus. Ele gosta muito dessa área de debate. Então, porque ele é muito, assim, intelectual, assim, de cabeça, assim, né? E até hoje, eu vi uma entrevista com ele, ele não sente, tipo, emoções, empatia e tudo, mas ele falou que ele entende que o amor para Jesus é tudo. Então, ele casou, ele tem uma esposa maravilhosa, eles têm filhos. E ele falou que o jeito que ele ama ela deve ser diferente do que a gente entende. Mas é amor real. Da mesma forma, ele é dedicado, e ele é super feliz, super realizado no Senhor. Ele ganhou o pai dele para Jesus, né? Porque aí, que continuar, né? Ele estava na prisão. O que aconteceu? Porque ele estava na prisão por estar tipo, com problemas mentais e ser meio perigoso, né? Não meio, bem perigoso. E foi porque ele tinha atingido o pai dele. O pai dele tirou como fosse assim, o pedido de delegacia, acusação, obrigada. Ele tirou a acusação, né? Porque era o filho dele. Ele viu que o filho dele realmente foi transformado, virou uma nova pessoa por causa de Jesus. E o Davi foi provando por teste e tudo que ele estava adapto e pronto para voltar à sociedade como uma nova pessoa. Então, quando você é colocado não você, né? Não Jesus, ninguém aqui. Mas quando alguém é colocado na prisão por problemas mentais nos Estados Unidos, é muito mais fácil eles serem soltos depois. Porque eles podem provar que eles consertaram, que estão melhores e tal. Então, ele conseguiu sair da prisão, né? Sair da prisão bem antes de que a sentença dele tinha colocado ele lá. E também por ser bem novo, por ter ido novo, também teve várias oportunidades para ele sair mais cedo. E ele foi para a universidade. E foi lá na universidade que ele conheceu o Namir. E o Namir, né, virou um grande homem de Deus, ganhou muita gente para Jesus. E o Davi também ganhando muita gente para Jesus. E eu comecei a pensar, caramba, já pensou? Tipo, olha essa história, que louco. Tipo, o cara entrega a vida para Jesus, ele passa por tantos traumas e coisas difíceis. E aí ele realmente tem uma transformação genuína. E por causa da escolha dele, de conhecer a Bíblia, de entender, de saber defender a sua fé, ele ganha um outro homem que vira um grande homem de Deus também e que vai causando um efeito dominó, né, gigante. Aí eu comecei a pensar sobre esse cara que ganhou ele para Jesus, o psicopata para Jesus, que estava na prisão. E eu não sei o nome dele, mas olhando para a história, quando o Davi conta essa história, ele conta que esse cara, ele era um homem que tinha, não sei, feito alguma coisa errada. Talvez ele roubou, talvez ele matou alguém, não sei. Ele fez alguma coisa errada. E aí ele entregou a vida dele para Jesus, depois de ter cometido algum crime. Ele cometeu um crime, entregou a vida para Jesus. E ele não foi pego, não foi a polícia que pegou ele. Ele entendeu que ele estava errado, que ele tinha pecado, que ele tinha feito um crime. E ele se entregou para a polícia pelo mal que ele tinha feito. Ele sofreu, no bom sentido, uma transformação tão genuína com o Senhor. Ele entendeu tanto que o céu é a eternidade, que aqui a terra é passageiro. E entendeu que quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente vira costas para o mundo, para tudo que é errado. E ele entendeu que ele tinha que ser nobre, que tinha que se entregar, que tinha que ser um exemplo de quem Jesus é. Ele não pensou, agora eu entreguei minha vida para Jesus, então tá tudo ok, eu vou ser uma pessoa diferente e tal, eu vou fugir um pouco mais da polícia, vou sair daqui, não sei para onde. Não, ele entendeu, não, o que Jesus faria? Se eu agora entreguei minha vida para Jesus, Jesus é meu Senhor, eu preciso ser honesto, eu preciso ser correto. Não posso ser um crente que fala uma coisa e vive outra. Então, ele foi e se entregou para a polícia, se entregou e foi preso e colocado na prisão. Já pensou se ele não tivesse feito isso? Já pensou se ele pensasse, não, tudo bem, eu vou entregar minha vida para Jesus, mas eu vou ficar confortável aqui, não me pegaram, acho que nem vão me pegar, não foi um crime tão sério assim, tá tudo ok e tal. Eu vou ficar aqui assistindo Netflix, vou ficar aqui tendo uma família. Não, ele entendeu. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu entrego de verdade. Eu vou ser uma pessoa honesta, eu vou ser uma pessoa correta diante de Deus e diante dos homens, porque eu não sou uma nova criatura.
Ele decidiu ir para a prisão porque ele viu que ele tinha errado antes dele se converter. E por causa da decisão dele, ele estava lá com esse psicopata que ganhou ele para Jesus. E ele ganhou esse psicopata para Jesus, que ganhou o Namir para Jesus, que ganhou muitas outras famílias para Jesus. Você já pensou? Aí eu fiquei, nossa, quem ganhou esse presidiário, esse cara para Jesus? Não consegui descobrir. Mas alguém ganhou ele para Jesus também. Alguém compartilhou o evangelho com ele também. Gente, Deus tem uma missão para a gente e não é uma missão de fracos. Não é uma missão para quem quer ficar confortável. É uma missão para quem quer colocar a mão na massa e fazer alguma coisa de verdade. Construir alguma coisa que é eterno, não superficial. Não coisa que passa. Esse prédio, essas luzes, esses LEDs são massa demais, mas daqui 100 anos vai estar tudo velho, desmoronado no lixão. Mas a gente é eterno. Olha para a pessoa do seu lado. Daqui 100 anos, ela vai estar ou no céu ou no inferno. Em nome de Jesus, no céu. Né? Fala para ela, quero te ver no céu. Tá ligado? As pessoas são eternas. As coisas não são. Se a gente ficar vivendo pelas coisas, a gente vai ter muita ansiedade, a gente vai viver uma vida aflita, desconfortável no sentido emocional, talvez confortável por fora, mas a gente nunca vai sentir realizado. A gente nunca vai sentir que eu estou fazendo o que eu nasci para fazer. Mas se a gente viver para os outros, se a gente viver para essa grande comissão de ganhar todo mundo para Jesus, a gente vai acordar de propósito e saber que a gente está vivendo por alguma coisa de verdade, alguma coisa que não passa, que não morre, que não fede, que não passa. É de verdade. Que vai ser eterno. Amém? Quero convidar todo mundo para ficar de pé, que a gente já vai estar encerrando. Diz para a pessoa do seu lado, no camp tem mais. Tá ligado? Aí sim. Se você está aqui hoje e você fala, Pri, eu cansei de viver para as coisas desse mundo, eu quero realmente viver para Deus, eu quero viver para a eternidade, eu quero viver em prol do meu vizinho, da pessoa do meu lado agora, quero fazer algo real. Coloca a sua mão no seu coração. Eu quero orar por vocês. Pai, obrigada por esses muitos adolescentes que são apaixonados por Ti. Eu sei que tem algo neles que quer algo de verdade. Se não quisessem algo de verdade, não estariam aqui essa noite. Então eu te agradeço, Pai, por realmente esse espírito de adolescentes apaixonados por Ti. Adolescentes que querem fazer algo grande pelo Senhor, querem Te conhecer mais. Pai, eu declaro que essa semana que nós todos podemos ter uma experiência mais profunda com o Senhor. Que a gente possa decidir, mesmo se for difícil, eu vou escolher Deus. Mesmo se for desconfortável, eu vou escolher a realidade real, a realidade que vai fazer uma diferença. Pai, que a gente possa realmente ser movido por Ti. Eu peço que cada um de nós possa ter um coração sedento pelo Senhor. E que o Senhor possa estar preparando o nosso coração para o acampo. Nosso coração pode estar realmente virando uma terra bem fértil. Que quando a semente da Sua palavra realmente cair nos nossos corações, ela vai brotar muitos frutos. Obrigada, Pai, por cada um que está aqui. Eu abençoo cada um. E eu declaro uma noite muito abençoada. Em nome de Jesus. Amém.